E aí, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Tá bom? E meus irmãos, eu quero agradecer grandemente a você, de todo o meu coração. Eu agradeço a você que já se inscreveu no nosso canal, tá bom? Você aí que está apoiando o nosso trabalho, muito obrigado mesmo. Você não imagina o quanto você é importante. Esse canal, sem você, ele não existe. Você faz parte desse canal. Esse canal não sou eu, esse canal somos nós, eu e você. Tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Mais uma vez eu te agradeço muito, tá? De todo o meu coração. Continue curtindo, compartilhando. Compartilhe nas suas redes sociais com os teus amigos, tá bom? Muito obrigado mesmo. Nós vamos continuar crescendo e nos ajude. Você que ainda não é inscrito, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos, tá bom? Muito obrigado mesmo. E meus irmãos, hoje eu trago uma história impressionante para vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma história impressionante que eu mesmo presenciei, eu e minha família. Tá bom? Não saia daí, assista o vídeo até o final, porque é realmente uma história impressionante. O ano era 1995 e nós viemos de Benjamin Constante para o município de Iranduba, para morar em um ramal, em um sítio, e nós viemos para morar, para tomar de conta, né, para roçar, para plantar, para cuidar da casa, né. Lá tem uma casa muito grande mesmo, uma casa de madeira, né, mas madeira de lei, uma casa muito bonita, a casa muito grande mesmo, uma casa linda, grande, né. E nós viemos para tomar conta desse sítio. E os donos do sítio moravam, na época, eles moravam aqui em Manaus, e eles muitas das vezes, finais de semana, ou às vezes 15 dias, um mês, eles iam para lá passar final de semana conosco lá na casa, né? Olhar a sua propriedade, né? E muitas das vezes para plantar também, colher frutos, né? E colher frutas, né? Eles gostam muito, tanto que hoje eles moram lá, hoje são eles mesmos quem moram lá no sítio, né? Eles já são idosos e hoje eles mesmos é quem moram lá e tomam conta do sítio, né? É um clima totalmente diferente da cidade grande, né? É mais frio, é mais arejado, né? É muito mais silencioso do que é aqui em Manaus, né? Então, o ano é 1995 e em uma dessas viagens que eles faziam para chegar até lá no sítio, aconteceu um grave acidente, um acontecimento muito triste mesmo para nós e para a família deles, principalmente, né, para a família dos proprietários desse sítio. Na época, 1995, ainda não existia a Ponte Rio Negro, né, que liga Manaus com a região ali do Iranduba, que dá acesso a Manacapuru também e Novo Airão, né? Então, na época não existia essa ponte Rio Negro. A travessia para chegar até lá, do outro lado do rio, era feito por balsas, né? Havia o porto do São Raimundo, de onde saíam balsas levando carros, né, carretas, caminhões e pedestres até o outro lado do rio. Quando o rio estava cheio, aqui no Amazonas, nós temos a vazante do rio, que é quando o rio seca, né? O nível do rio baixa durante aí 6, 7 meses, e temos o período da cheia, né, que é quando o rio enche muito, né, enche muito mesmo, muitas das vezes gerando situação de calamidade pública, né, para alguns municípios, né, daqui do Amazonas. Então, certa vez, fazendo uma viagem dessa para lá para o sítio, isso tarde da noite, porque nos finais de semana, a quantidade de pessoas atravessando o rio para Iranduba, para Manacapuru, era muito grande mesmo. Gerava uma fila quilométrica, porque a balsa ela não comportava, não transportava muitos carros, né? Então, devido ao grande número de pessoas atravessando para o outro lado do rio para passar final de semana, muitas vezes feriados prolongados, gerava uma fila quilométrica.
Então muitas pessoas deixavam para ir à noite, muitos atravessavam de madrugada, né, para fugir dessa aglomeração toda, né, pelo trânsito, pela fila quilométrica gerada aí pelas pessoas que estavam atravessando o rio. E no dia que aconteceu esse acidente, eles deixaram para ir à noite, por volta de 10, 11 horas da noite, né, eles deixaram para atravessar o rio. E foi exatamente por volta de setembro, outubro, quando o rio estava muito seco e a balsa que fazia essa travessia transportando esses carros, esses veículos e pedestres, ela não estava parando no porto de Cacaupireira, que é distrito de Iranduba, né, portão de entrada para Iranduba, Manacapuru e Novairão. Ela estava ancorando onde é chamado de Ponta do Brito, que por onde hoje foi construída a Ponte Rio Negro, né, que é uma parte mais alta, né, então a água não cobria e ali a balsa ancorava para que os carros pudessem seguir os seus caminhos aí. Então, nesse dia, eles resolveram ir mais tarde para fugir desse trânsito. Essa estrada da da Ponta do Brito, por onde hoje é a Ponte Rio Negro, ela dá acesso até o Cacaupireira e era uma estrada que não tinha iluminação à noite. Ela não tinha iluminação, era uma estrada muito escura e muito estreita. Só dava para passar um carro indo e outro voltando mesmo. Ela não tinha acostamento, não tinha nada. Era uma estrada muito estreita, muito precária, né? Muito escuro. E eles tinham um carro, um Chevette, eu me lembro muito bem, um Chevette marrom, né? Eles tinham um Chevette marrom. E eles estavam indo, o casal, né, os proprietários do sítio, o filho deles dirigindo o carro e uma outra filha deles e duas netas estavam indo para passar o final de semana conosco. E num determinado ponto da estrada vinha um ônibus, né, no sentido contrário a eles, e um caminhão atrás. E quando eles vinham cruzando pelo ônibus, o motorista do caminhão que vinha logo atrás do ônibus, ele jogou para o lado para ultrapassar o ônibus. E quando ele fez isso, ele bateu, o carro vinha passando já, cruzando o ônibus, ele bateu bem atrás do motorista, né, do carro que os proprietários do sítio estavam, e era exatamente onde estava uma das netas, né, dos proprietários do sítio, né, e foi um acidente muito grave mesmo. Eu peço até desculpa para você aí que está me assistindo, se de repente for uma história muito forte, muito triste, né? Mas foi um acidente muito grave e ele acertou em cheio onde estava a neta, né, dos proprietários do sítio, sentada no colo da tia dela, né, filha dos proprietários. Infelizmente, ela não resistiu ao impacto, né, do acidente. E aí é que começa a história realmente impressionante. Veja só, eu ouvi muitas vezes mesmo as pessoas no interior falando que as pessoas quando morrem, o seu espírito, elas podem muitas das vezes reaparecer na casa onde elas já moraram, né? Elas simplesmente podem se manifestar ali de alguma forma, né? Elas podem vir a se manifestar ali na casa onde elas já moraram antes. E aí, escute bem o que eu vou contar para você, preste bem atenção no que eu vou contar para você agora. Depois desse acidente, passado mais ou menos 7 dias, na casa havia ficado um andajá da criança. Acredito que vocês saibam o que é um andajá. E então, nesse andajá havia uns botões que ele simulava o som de alguns animais. Né? Eu não lembro muito bem se eram 5 ou se eram 6 botões, mas eles tinham uns botões que você apertava e ele emitia o som de animais. Tinha o som do boi, tinha o som de um cachorro latindo, tinha o som de um galo, acredito que tinha o som de um gatinho também, de um gato miando, né? Eu não sei se você lembra, se você conheceu, mas tinha esse andajá com esses botões que você apertava e ele emitia o som de um desses animais. E esse andajá era da criança. Esse andajá era da criança, havia ficado lá no sítio. E misteriosamente, vejam bem, misteriosamente, do nada, passado mais ou menos 7 dias desde o seu falecimento, esse andajá começou a emitir esses sons sozinho,
do nada. Simplesmente esse andajá começou a emitir sons sozinho. E é impressionante porque eu sou muito medroso. Eu sou muito medroso mesmo para essas coisas, porque eu cresci assombrado por essas histórias que os meus avós contavam, os meus tios, né, as pessoas mais velhas contavam, né? E eu cresci assombrado, olha, não mexe aí que tem bicho aí, não vai pra aí, olha o bicho papão, olha não sei o que. Eu cresci assombrado com essas coisas, então eu tinha muito medo mesmo dessas coisas. Pense num cabra medroso, sou eu, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, que eu ficava assombrado, assustado com isso, eu também sou muito curioso. E eu queria muito saber por que aquilo estava acontecendo. Ao mesmo tempo que eu ficava com muito medo, eu queria muito saber por que aquilo estava acontecendo. E eu não entendia como é que algo poderia tocar sozinho. Então eu tinha uma cadeira de balanço, que era inclusive de uma outra neta deles, uma cadeira de balanço para criança, e eu tinha 11 anos, na época, 1995, eu tinha 11 anos. E eu ficava sentado naquela cadeira, olhando, observando, parado ali, observando o andajá. E, gente, impressionante mesmo. Eu sentado, parado, com os olhos fixos no andajá, o andajá simplesmente tocava ali na minha frente. Eu sentado olhando, observando, o andajá tocava. Eu ficava morrendo de medo, mas a curiosidade, o que eu queria era ver se o botão mexia, se eu via o botão abaixar, se eu via alguma coisa, né? E a curiosidade era maior do que o medo, e eu queria ver. E, gente, simplesmente eu não via nada, eu nunca vi nada, mas o andajá tocava por várias vezes, durante vários dias esse andajá ficou tocando. O que você faria se você visse uma coisa dessas? O que você faria se presenciasse um acontecimento desse? Não é impressionante? Então, o andajá tocava do nada, tocava várias vezes ao dia, muitas das vezes de madrugada o andajá tocava. E isso aconteceu por vários dias, e a gente repreendia, a gente pedia a Deus que aquilo parasse, que se fosse um espírito maligno, que ele nos ajudasse, que aquilo parasse. Se aquilo era o espírito da criança, né? Porque naquela época a gente não tinha muito entendimento e a gente achava que de repente o acidente foi tão grave, né? A criança teve uma morte tão súbita, por assim dizer, né? Foi levada tão cedo que talvez ela tivesse ficado ali, né? Triste, porque ela talvez não quisesse partir, né? Se é que ela podia entender alguma coisa. Claro que ela não podia decidir, ela não podia entender nada dessas coisas, né? Mas é como se o espírito dela não quisesse ter partido, né? E talvez por isso ele ainda estivesse ali, né? Estivesse ali na casa, né? E usando o andajá que ela costumava andar. Então, usando o andajá que ela passava muito tempo nele. E eu ficava sentado ali observando, olhando, tentando ver o que estava acontecendo, como que acontecia. E eu simplesmente nunca vi nada. Eu apenas presenciei o andajá que nunca tinha acontecido isso. Ele simplesmente, depois da sua morte, ele começou a tocar sozinho. Ele tocava sozinho e ele tocava vários bichos. Ele não tocava só um, ele emitia o som de vários bichos. Ele apertava, simplesmente ele emitia o som do boi, do cachorro, do galo, do gato. Ele ficava revezando. Ele fazia isso por um tempo, aí parava. Aí passava um tempo, algumas horas, ele voltava a fazer de novo sozinho. Simplesmente sozinho. E a gente pedia muito a Deus que se fosse o espírito daquela criança, que Deus tirasse dali, que Deus desse conforto, né? Que Deus acolhesse, né? E desse descanso para aquela alma, né? Para a alma daquela criança. E passou alguns dias, eu acho que passou mais ou menos uma semana isso acontecendo, esse fenômeno, né? Por assim dizer, esse fenômeno sobrenatural. Passou mais ou menos uma semana acontecendo. E depois, simplesmente também, do mesmo jeito que começou do nada, parou também da mesma forma. Parou do nada. E nunca mais aconteceu. Então, se você já passou por isso, se você já presenciou algo parecido com isso, nos conte aí nos comentários, entre em contato conosco para a gente contar a sua história também, viu? Se você conhece uma história assim,
nos conte, deixa aí nos comentários pra gente contar a sua história também, tá bom? Se você tiver coragem, se você puder e quiser compartilhar, tá bom? Entre em contato conosco e a gente vai estar contando a sua história também, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez eu te peço, deixe o seu joinha aí, tá bom? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Mais uma vez eu te peço, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos, tá bom? Muito obrigado mesmo e até a próxima.